Iniciamos hoje o estudo da bioquímica, uma parte da química muito importante que trata das reações químicas que acontecem nos seres vivos. A bioquímica estuda a estrutura molecular e a função metabólica das proteínas, enzimas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e outros. As áreas da bioquímica se estendem para o campo dos alimentos, remédios, análises clínicas, biocombustíveis, etc. Em geral, ela se relaciona à biologia molecular e também estuda as informações genéticas contidas no DNA. O conhecimento dessa área é principalmente importante em empresas e indústrias como farmacêutica, médica, agrícola, alimentícia, cosmética e tecnológica. As biomoléculas são compostos sintetizados pelos organismos que estão envolvidos em seu metabolismo. São moléculas orgânicas compostas principalmente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Uma exceção seria a água, que também pode ser considerada uma biomolécula, por muitos processos bioquímicos ocorrerem em meio aquoso. Tecnicamente, as ligações de hidrogênio podem ser descritas como as ligações formadas entre um grupo fracamente ácido, doador, como por exemplo o NH ou OH, e um grupo carregando um par de elétrons não compartilhado, fracamente básico ou receptor, como o nitrogênio ou oxigênio. Talvez já tenhamos lido sobre essas ligações sob o nome ponte de hidrogênio. Porém, o termo recomendado pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, é a ligação de hidrogênio. Uma das consequências das ligações de hidrogênio são os altos pontos de fusão e ebulição da água em relação aos outros solventes comuns, já que devido à estrutura tetraédrica da água, cada molécula realiza em torno de 3 a 4 ligações de hidrogênio com outras moléculas, o que exige uma alta energia térmica para quebrar essas ligações. Do que valores maiores de pH caracterizam soluções alcalinas e pH com valores menores, soluções ácidas, sendo que esse valor não foi obtido por acaso ou por conveniência, sim a partir de cálculos envolvendo o valor do produto iônico da água a 25 graus. Mas você pode estar pensando no nosso organismo, diversas reações ocorrem, logo elas podem alterar o pH do meio. Isso não seria perigoso para a vida? E a resposta que eu te trago, sim, seria perigoso, mas essas alterações bruscas não ocorrem por causa dos tampões. Os tampões são sistemas aquosos que tendem a resistir às alterações no pH, quando pequena quantidade de ácido ou base são adicionadas. Ele é composto por um ácido fraco, doador de prótons, e sua base conjugada, aceptor de prótons. Quando um ácido, uma base fraca, entra em contato com o tampão, reage com os ácidos e bases presentes, resultando em duas reações reversíveis que entram em equilíbrio, tendo como resultado apenas uma pequena alteração na razão das concentrações relativas do ácido fraco e sua base conjugada, e, portanto, uma pequena alteração do pH compatível com os processos fisiológicos. Os carboidratos são biomoléculas mais abundantes na natureza. Muitas vezes são chamados de açúcares ou sacarídeos e são definidos pela sua composição química característica, carbono, hidrogênio e oxigênio, embora algumas vezes apresentem nitrogênio, fósforo ou enxofre. Os monossacarídeos são os carboidratos de composição mais simples, possuem a fórmula química geral CH2ON, onde N é o número de átomos de carbono. A glicose é um exemplo de monossacarídeo essencial, como fonte de energia. Sua fórmula é C6H12O6. Disacarídeos são moléculas que provêm da união de dois monossacarídeos por uma ligação chamada ligação glicosídica. Quando ocorre esse evento, a liberação de uma molécula de água, desidratação. Sacarose é glicose mais frutose. Lactose é glicose mais galactose. E maltose é glicose mais glicose. São 3 exemplos. Os polissacarídeos
são formados pela união de inúmeros monossacarídeos, são formados por cadeias longas e pode apresentar moléculas de nitrogênio ou enxofre. Não são solúveis em água. Lipídios. Lipídios são moléculas orgânicas que apresentam estrutura molecular variada e que possuem diversas funções orgânicas. Podem ser utilizados para reserva energética, isolante térmico, além de fazerem parte da composição da membrana plasmática das células. A principal característica dos lipídios é a insolubilidade em solventes polares e solubilidade em solventes apolares. Essa característica é essencial, pois a insolubilidade permite uma interface mantida entre o meio intra e extracelular. Vemos abaixo exemplos de lipídios. Uma parte apolar e a outra parte polar. Ácido nucleico. Os ácidos nucleicos são macromoléculas responsáveis pelo armazenamento, transmissão e traduções da informação genética. Eles são formados por nucleotídeos, que são compostos por um grupo fosfato, um monossacarídeo, uma pentose e uma base nitrogenada. Esses nucleotídeos são unidos um ao outro por ligação fosfodiéster, estabelecida entre um açúcar e um fosfato. Presente no núcleo dos eucariontes, espalhado no hialoplasma dos procariontes, existem dois tipos de ácido nucleico: ácido desoxirribonucleico, ou DNA, e ácido ribonucleico, RNA. O DNA e o RNA diferenciam por causa do açúcar, pentose, e das bases nitrogenadas encontradas em seus nucleotídeos, que pode ser uma desoxirribose ou uma ribose. O ácido fosfórico, no entanto, é igual nos dois ácidos nucleicos existentes. Aqui vemos exemplos de ácido nucleico, DNA e RNA. O RNA com uma única fita, e o DNA com duas fitas. Você vê a citosina, a guanina, a adenina, as cores correspondentes das bases nitrogenadas presentes no DNA e no RNA. As proteínas. As proteínas são as mais importantes das macromoléculas biológicas, comprando mais da metade do peso seco de uma célula, que está presente em todo ser vivo e tem mais variadas funções. A proteína é um polímero de aminoácidos que pode atuar como enzimas, catalisando reações químicas, podem transportar pequenas moléculas ou íons, podem ser motoras para auxiliar no movimento em células e tecidos, participam na regulação gênica, ativando ou inibindo. Estão no sistema imunológico, entre outras centenas de funções. Praticamente todas as funções celulares necessitam de proteínas. Então você vê um exemplo clássico aqui de aminoácido 1, aminoácido 2, N na extremidade, nitrogênio na extremidade, carbono na outra extremidade e um grupo R. A ligação entre dois aminoácidos chama-se ligação peptídica, que é entre um carbono e um nitrogênio. Carbono da carboxila e um nitrogênio do grupamina, formando uma ligação peptídica, um dipeptídeo, e liberando água. Anabolismo ou metabolismo construtivo são reações que dizem respeito à síntese de biomoléculas. Essas reações acontecem somente quando uma célula possui energia suficiente. Elas são responsáveis por produzir as macromoléculas que constituem a célula, por exemplo. Catabolismo. O catabolismo ou metabolismo oxidativo são todas reações que têm por objetivo quebrar ou desdobrar uma molécula, ou seja, possui caráter degradativo. Nesse processo, a liberação de energia. No catabolismo, por exemplo, carboidratos, proteínas e lipídios são quebrados em subprodutos menores e mais simples. Podemos classificar o catabolismo em catabolismo aeróbico, acontece na presença de oxigênio, e catabolismo anaeróbico,
na ausência de oxigênio. Apesar de serem opostos, reações opostas, o anabolismo e o catabolismo proporcionam o equilíbrio no nosso organismo. Enquanto o catabolismo faz com que a energia seja liberada, o anabolismo faz uso dela para sintetizar biomoléculas. Aí vemos no quadro o catabolismo e o anabolismo. Anabolismo, moléculas simples, se transformam em nutrientes energéticos, e no catabolismo, a degradação. Exercícios bioquímicos. Os organismos vivos são constituídos de várias macromoléculas orgânicas, conhecidas como polímeros biológicos. Sobre essas moléculas é incorreto afirmar: A. Ácido nucleico são polímeros de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas com funções estruturais. B. Os lipídios são compostos formados por ácido graxo, que pode constituir membranas celulares e exercer papéis importantes como hormônios. Proteínas são polímeros de aminoácidos unidos por ligações peptídicas e que pode exercer funções enzimáticas, estruturais e energéticas. Carboidratos são conhecidos como açúcares, constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo as principais fontes de energia das células. Alguns tipos de polissacarídeo podem ser encontrados na estrutura de paredes celulares de vegetais e também ser estocados como reserva energética em vegetais. Então, a afirmação incorreta é do item A, que ácidos nucleicos são polímeros de monossacarídeos, que é em verdade, unidos por ligação glicosídica com funções estruturais. Está totalmente errado isso, né? Exercício 2. Julgue os itens a seguir relativos a princípios de bioquímica. Insulina, anticorpos e hemoglobina são proteínas do tipo reguladores de defesa e de transporte, respectivamente. Exatamente, né? Insulina, anticorpos e hemoglobina são proteínas do tipo reguladores de defesa e transporte. A hemoglobina transporta o oxigênio através do sangue para as células. A insulina é uma proteína do tipo regulador. E os anticorpos atuam como defesa. Alimentos, a lactose, vamos ter apenas a resposta certa. Número 3, a lactose, o açúcar do leite é um disacarídeo, formado por ligação do tipo covalente entre as moléculas da glicose e a galactose. A lactose realmente é o açúcar do leite. Um disacarídeo, quer dizer, dois monossacarídeos, formado por ligação tipo covalente entre a molécula glicose, que é um monossacarídeo, e a galactose, que também é um monossacarídeo. 3. Sobre as macromoléculas biológicas presentes em todo o organismo, é correto afirmar que, item B, os carboidratos podem ter função estrutural, como, por exemplo, a quitina presente nos artrópodes. Então, por hoje, ficamos por aqui, né? No estudo da bioquímica. Estaremos mais tarde apresentando um estudo mais aprofundado sobre esse assunto.